Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de falar de dois textos difíceis de interpretação e que a Igreja Católica os toma para tentar provar o purgatório. Na verdade, o purgatório é... não é desde agora. O purgatório foi uma cogitação de Agostinho, Santo Agostinho. E o Papa Gregório, no século VI, deu continuidade a essa especulação de Agostinho, de Santo Agostinho. Ou seja, Agostinho especulava que poderia ter um local onde aquelas almas, aquelas pessoas, depois da morte, iriam para um ambiente, um local, e seriam purgadas, seriam purificadas, até irem à salvação propriamente dita. Depois, no Concílio de Florença, em 1438, a doutrina do purgatório foi oficializada, né? Foi colocada em catecismo. E no Concílio de Trento foi ratificada em 1545. Uma coisa muito interessante que em 1438, em Florença, com a oficialização da doutrina do purgatório, isso trouxe várias heresias para a Igreja Católica Romana. Por exemplo, a venda de indulgências. Os mortos já eram cultuados nesse período, desde o período de Constantino. Então, os mortos, os mártires, passaram a ser é, cultuados, né? E então a doutrina do purgatório serviu mais para dar ênfase a essa veneração, a essa adoração aos mortos. Porque se eles estão no purgatório, eles serão purgados com rezas e com velas e etc. O padre Paulo Ricardo é considerado o teólogo brasileiro católico mais eminente que nós vemos, né? É o máximo dos teólogos, é o padre Paulo Ricardo. Ele fala de dois textos para confirmar a doutrina do purgatório. O primeiro texto nós vamos ver, realmente é um texto difícil, até entre evangélicos. O segundo texto é o texto lá no Sermão da Montanha. Vamos analisar primeiramente o texto de Paulo aos Coríntios, que é um texto mais difícil. Vamos lá. O primeiro texto é esse de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, que diz o seguinte: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Bem, essa expressão será salvo através do fogo, os católicos dizem que isso é uma das provas do purgatório. As pessoas serão salvas como através do fogo. Realmente esse texto é um texto difícil, mas precisamos analisar dentro de uma perspectiva observando o contexto imediato e o contexto de toda a Bíblia. Muito bem, o que Paulo está falando? Paulo está criticando os coríntios sobre a tentativa deles de fundamentarem-se na filosofia, no conhecimento humano. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1
e 2 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ensinando na igreja de Corinto, que era uma igreja grega, que se gloriava pelos filósofos gregos, Paulo deu estudos, levou os coríntios a entenderem que a salvação, a vida espiritual deles não seria direcionada por sabedoria humana, por sabedoria filosóficas, pela sabedoria de Sócrates, de Aristóteles, de Platão e de outros filósofos da época. Mas Paulo diz que eles precisavam aprender sobre a sabedoria de Deus, que Paulo depois disse que era loucura para os homens, a sabedoria que diz respeito ao Evangelho, à vinda de Jesus Cristo, as Escrituras sendo cumpridas do Velho Testamento. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que eles precisavam se fundamentar era exatamente nas Escrituras e na palavra do Evangelho e nos ensinos do próprio Paulo, que dizia que ele falava a palavra de Deus. Então vejam bem, o que o Paulo está dizendo aqui, vamos voltar para o texto, é que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo deixa claro que o fundamento é Jesus Cristo. Aqui Paulo vai usar uma metáfora, ele vai fazer uso de uma metáfora, a metáfora de um prédio construído, e primeiramente esse prédio precisaria ter um fundamento, precisaria ter um alicerce, e Paulo deixa claro que o alicerce é Jesus Cristo. Esse alicerce não pode ser mudado. É verdade que muitos têm alicerces que podem dizer que é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse que não basta só ter esse alicerce. É necessário ter um material que construa esse prédio, um material que passe pelo fogo. Aí o apóstolo Paulo diz assim: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Notem que Paulo usou 6 materiais. 3 materiais incorruptíveis diante do fogo, né? Que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E 3 materiais corruptíveis diante do fogo, que é a madeira, feno e a palha. E o apóstolo Paulo então diz que o dia a demonstrará. Essa expressão, o dia, remera, inclusive está com o artigo remera, significa o julgamento, o dia do julgamento, que isso se torna uma metonímia. Paulo fala o dia, é uma figura de linguagem para falar do dia do julgamento. Remera, é o dia do julgamento. E o apóstolo Paulo, então, está dizendo que esse dia vai julgar, o dia do julgamento vai julgar, e porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galardão. É claro, aqueles que estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo virá, mas o material permanecerá, o prédio permanecerá. Mas aqueles que estiverem edificando com madeira, palha e feno, o fogo queimará. E aí o apóstolo Paulo diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então Paulo usa aqui uma metáfora para dizer que essas pessoas que têm fundamento Jesus Cristo, mas não estão fundamentadas
em material incorruptível. E o que é esse material incorruptível? Vejam que Paulo já fala isso. Paulo já fala isso em Efésios capítulo 2, verso 20. Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, edificado, novamente Paulo fala aqui da imagem de um edifício sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, esse material deixa claro pelo livro de Efésios que é a palavra de Deus, né? É o fundamento dos apóstolos e profetas. O que Paulo está dizendo é que se alguém tem fundamento Jesus Cristo, mas a sua vida não está fundamentada nos princípios dos apóstolos e profetas, naquilo que realmente o fogo vem e não acontece nada, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus falou. Então, aqueles que se fundamentam em coaches, em palavras dos filósofos, em outras coisas, o apóstolo Paulo diz que a obra dessas pessoas, o fogo está sendo provada, é presente, está sendo provada pelo fogo. E se a obra se queimar, será salva. Um detalhe, quando Paulo fala isso, ele não está falando pós-morte. Ele está falando ainda vivos, será salvo no futuro, mas como se fosse no fogo. Ou seja, é como se Paulo dissesse: essas pessoas serão salvas, mas elas serão salvas como se fosse no limite, ou seja, elas estavam próximas a uma apostasia. É isso que Paulo fala. Vejam outras passagens sobre passar pelo fogo, que significa também o perigo, né? Nós podemos ver isso primeiramente em Zacarias. Zacarias 3:2 diz o seguinte: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este, está falando de Jerusalém, um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus está dizendo e que está repreendendo Satanás, e que Jerusalém naquele momento é como se fosse um tição tirado do fogo, ou seja, do perigo a ponto de ser destruída, mas Deus os livra. Vamos ver outra passagem que está em Judas, capítulo 1, verso 21, que Judas diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ou seja, o apóstolo Judas está dizendo aqui que nós devemos ter compaixão daqueles que estão em dúvidas, né? Em dúvidas, prestes a uma apostasia, para que eles sejam salvos como se fosse do fogo. E é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios, que aqueles que não fundamentarem sob o fundamento que é Cristo, que esse se fundamento também em Cristo, mas sobre esse fundamento eles não têm como base os apóstolos e profetas, e aí então eles podem sucumbir e assim podem ser salvos, sim, vão ser salvos, mas como saindo do fogo. É claro que isso não está falando após morte, mas está falando em vida, né? Serão salvos quando eles estiverem em vida, né? Eles devem ser salvos, mas no dia do julgamento eles serão salvos como se como estivesse escapando do fogo. O purgatório, ele vai contra a doutrina da graça, né? A doutrina da graça e também a doutrina da salvação pela obra de Cristo. Depois da morte, diz Hebreus, depois da morte segue-se o juízo. Não há um purgatório, afinal de contas, nós iríamos nos purgar com o quê? O que nos purga se não foi a obra de Cristo completa na cruz, né?
Inclusive a missa, a repetição do sacrifício de Cristo, é uma heresia. Porque o próprio livro de Hebreus diz que Jesus Cristo morreu uma vez por todas. Uma vez por todas, o sacrifício de Cristo foi eficaz, certo? O outro texto é o texto de Mateus 5:24, né? Mateus 5:24, quando Jesus fala que se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está usando aqui uma imagem de alguém que está devendo outra pessoa e que ele precisa entrar em acordo urgente com essa pessoa antes que essa pessoa o denuncie ao juiz. Essa é a imagem, né? A imagem jurídica. E aí então Jesus diz, olha, entra em acordo com o teu adversário, entra em acordo com o teu adversário antes que ele te entregue ao juiz. Para que quando o juiz entregar, não sejas recolhido à prisão. E aí ele diz, em verdade digo, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O padre Paulo Ricardo também diz que esse texto se refere ao purgatório. E isso é porque ele é um dos melhores teólogos da Igreja Católica, né? Imagine o pior. Porque é claro que aqui está dizendo, em todas as parábolas de Jesus, fala do inferno. Inclusive, os lugares que mais fala do inferno são nas parábolas de Jesus. E todas as parábolas falam do inferno. E aqui também é uma forma de falar do inferno, da prisão eterna. Por quê? Se ele não tinha condições de pagar quando era solto, quanto mais preso. Essa expressão, quando afirma que não sairás enquanto não pagares o último centavo, está dizendo que jamais ele vai sair. Porque ele não tem como pagar, porque ele está preso, não tem como ele trabalhar, porque ele está preso. Então, se ele não tinha condições de pagar quando estava solto, muito menos preso. Essa é uma das expressões para dizer que ele estaria preso completamente. É uma forma de Jesus mostrar que essa pessoa não é salva, essa pessoa não tem salvação, e por isso o juiz vai mandá-lo para a prisão. Ou seja, Jesus também está ensinando que aqueles que buscarem obras em si mesmo vão continuar presos. É o que os católicos afirmam. Eles dizem que as obras precisam acontecer para haver verdadeira salvação. Então, Jesus está mostrando exatamente o contrário, porque enquanto ele não paga o último centavo, ele não vai sair. Ora, se ele está preso, como é que ele vai pagar? É uma forma de dizer que seria uma prisão eterna. Muito bem, queridos. Então, esses dois textos é uma forma de nós dizermos que não falam do purgatório e que é uma doutrina completamente errada, tá? Deus abençoe.